Então, vamos lá, gente. Finalizando a aula aqui de liderança, tá? Ó, beleza. A gente estava lá na semana passada falando desse negócio aqui de algumas formas de liderança, etc e tal, né? E hoje a gente vai continuar um pouco sobre estilos de liderança, etc e tal, algumas teorias aí que podem ser interessantes para a gente entender liderança. E aí, a semana passada, a gente falou dessa ideia aí do colega menos preferido, né? Vocês lembram disso daí, beleza, tudo certo, tudo certo. Deixa eu só deixar o meu zoom aqui na mão, que eu acho que eu vou ter que desenhar um negócio. Aí, uma das coisas aí que eu mostrei para vocês foi, que eu até fotografei aqui meio toscamente, mas eu mandei para vocês, aquela combinação dos estilos de liderança com situação, né, que era favorável, desfavorável, etc. E aí agora a gente vai começar a falar de outras teorias aí que falam sobre liderança, tá? E aí é o seguinte, tem são certas assim... teorias que vão entender que existem algumas coisas que a gente tem que considerar para ser um bom líder ou para, né, exercer algum tipo de liderança sobre as pessoas. O desenho que eu queria é esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, para não ter que ligar tudo aqui. Tenso, cara. Deixa eu ver se eu consigo pegar um pedaço desse troço aqui para vocês verem. No livro lá de vocês vai ter isso aqui, ó. Tá. Então, aqui, ó, eu vou fotografar isso aqui para colocar aqui, porque não tá aqui no slide. Mas, basicamente, é assim. Essa é uma teoria que chama Teoria do Caminho Meta, que é que eles entendem o seguinte, olha, você vai conseguir ser um bom líder e as pessoas ainda vão ficar felizes, vão ficar motivadas, vão ficar satisfeitas e você vai conseguir um desempenho melhor daqueles funcionários, daqueles subordinados à sua liderança, se você deixar muito claro o que você quer, aonde você quer chegar, a meta do que você quer chegar e, de preferência, mostrar o caminho para chegar a isso. Então, essa seria a teoria caminho-meta. Por quê? Por que chama caminho meta? Porque você vai ao mesmo tempo mostrar o caminho para os caras, assim como você vai dizer, olha, é lá que a gente vai chegar. Então a gente quer chegar aqui, mas a gente tem que fazer tudo isso aqui para chegar aqui, beleza? Beleza. Então essa é a ideia aí da teoria caminho meta. E aí a ideia é que, além de você mostrar o lugar que você quer chegar e mostrar o caminho pelo qual você deveria fazer, é que você tem algum tipo de recompensa, né? Para a pessoa falar, olha, a hora que a gente chegar lá, vai ganhar chocolate, vai ganhar férias, vai ganhar grana, vai ganhar viagem, vai ganhar coisas, né? Você tem algum tipo de recompensa. Ou você vai ser promovido, seja lá o que for. Bom, aí tem alguns tipos de liderança aqui que ele está considerando, e aí eu até quero ver se... Mas que danado, velho. Ele não bota ele não bota os quadros aqui, que são os quadros que eu acho mais legaisinhos aqui, que ajudam a gente a entender. Mas tá, vamos voltar aqui então. Então é o seguinte, a gente teria aí 4 grandes estilos de liderança, se você considerar essa teoria caminho-meta. Uma que é a liderança diretiva, a outra que é a liderança solidária, a outra participativa e outra orientada para a realização. A liderança diretiva é assim, pessoal, faça isso, pessoal, faça aquilo. Pessoal, é isso que deve ser feito. Então você chega e basicamente diz o que deve ser feito, né? Então você dirige o comportamento das pessoas. A solidária tem uma lógica mais assim, olha, eu entendo que nós somos todas pessoas e que eu preciso, né, entender vocês na sua singularidade, etc. Então tem uma coisa ali de solidariedade que você entende que você não está trabalhando com máquinas, que você simplesmente manda e desmanda e pronto. Essa seria a solidária. A participativa, ela é diferente da solidária, porque na participativa, você pede a participação dos seus subordinados. Então, é meio que uma coisa mais democrática, né? Você chega e fala, tá, o que vocês acham que a gente deveria fazer? Como você acha que isso deveria ser? Então, essa daí, então, seria a liderança participativa. E aí, a liderança orientada para a realização, ela
é diferente da situação que, claro, todas elas têm alguma meta, todas elas têm algum caminho a se seguir, mas a liderança orientada para a realização é assim, que você entende que as pessoas que são seus liderados, eles vão se comprometer com aquilo, eles vão se comprometer e se motivar com aquilo que vocês vão conseguir realizar juntos. Então, é uma lógica assim continua sendo de ter recompensa, de obviamente ser, né, um líder que está preocupado com o caminho e com a meta, mas que entende que as próprias pessoas você consegue criar esse círculo aí de realização entre todas as pessoas que fazem parte daquele grupo ali. Aí a gente tem aqui um quadro que eu vou também postar para vocês que eu achei bem bacaninha, que daí tá na página 306 de vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Que ele vai falar assim, olha, tem horas que você tem que optar por um tipo de liderança e tem horas que você tem que optar por outro tipo de liderança. Por quê? Porque isso é uma lógica aí contingencial. Olha a teoria da contingência aí aparecendo de novo pra gente. Assim, a lógica é, eu tenho uma situação e aí eu tenho que responder àquela situação com uma liderança que seja mais importante ou mais interessante para aquela situação. Então, por exemplo, o que ele vai falar aqui? Olha, quando você tem uma situação com uma tarefa que não é muito bem estruturada ou que você tem trabalhador que não é muito experiente, pense em usar a liderança diretiva, porque aí o que acontece? Você diz para o cara o que tem que ser feito. Como ele está trabalhando há pouco tempo, ele não tem muita experiência, ou você não sabe muito bem como é que a tarefa vai ser feita, você usa simplesmente a liderança diretiva. Fala, olha, é assim que vai fazer e pronto. Então, seria uma forma de você usar estilos diferentes de liderança de acordo com a situação, numa lógica de teoria contingencial aqui, tá? Aí, por exemplo, da liderança solidária. Se você tem um sistema de autoridade bastante formal e claro, você pode fazer com que isso seja mais interessante para você e você tem também, quando você tem trabalhadores que não têm muita confiança naquilo que vão fazer, também pode ser interessante. E a liderança participativa? Trabalhadores experientes, quando você tem um cara que está trabalhando lá há muito tempo na empresa e ele já sabe fazer aquilo de cabo a rabo, a liderança diretiva não funciona muito bem para esse cara, porque ele fala, pô, aí o cara vai dizer aqui como é que eu vou fazer o negócio que eu faço há 20 anos, vai ensinar o padre a rezar a missa? Então, se você tem um trabalhador super experiente, pode ser que a liderança participativa seja mais interessante, porque afinal o cara manja do que ele está fazendo. Então você chama ele e fala, escuta, o que nós vamos fazer? O que você acha melhor? Você aí com a sua experiência do que você já fez aqui, o que você acha que seria melhor fazer? Então esses seriam estilos de liderança que cabem muito bem nessa proposta, teoria do caminho meta. Lembrando que essa teoria do caminho meta de liderança é que eu tanto mostro aonde a gente quer chegar, a meta, como eu mostro, como líder, o caminho que a gente vai seguir para isso, tá? Fácil essa aqui, né, gente? Tá de boas, hein? Ah, tá aqui, ó, o negócio que eu queria mostrar para vocês. Só que não tá no formato do quadro. Que não achei legal aqui, tá mais feio. Tá. Aí algumas coisas aqui, ó, que eles vão falar sobre as contingências. É por isso que eu queria mostrar aquele quadradinho coloridinho que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ele tá falando justamente disso daqui. O quadradinho é mais ou menos isso aqui, ó. Pera aí. Vamos fazer um negócio decente nessa vida, gente. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso. Me aguardem, senhores. Deixa eu desativar meu som aqui. Deixa eu ver como é que eu faço essa parada aqui. Controle remoto, acho que é isso. Para mim mesma eu quero passar o controle remoto. Eu acho. Ai, meu Deus. Vamos, filho. Cadê o mouse aqui? Ela de Luciana Godré. Será que é isso, gente? Acho que é isso. Tá, vê lá se tá dando certo o negócio pra vocês.
Peraí. Tô muito tecnológica aqui. Tô mandando eu mesma anotar no meu negócio. Vamos ver. Caneta. Vamos ver se funfa aqui. Então, ó, que emoção. Tá. Então, beleza. Então, ó, o desenho que tinha lá é mais ou menos o seguinte, ó. Eu tenho os estilos de liderança aqui. Então, eu tenho aqui esses estilos de liderança que a gente acabou de falar ali em cima. E aqui em cima e aqui embaixo eu tenho 2 quadradinhos de contingências que a gente tem que considerar quando a gente vai entender esses estilos de liderança. E isso aqui, obviamente, vai dar algum resultado. Então, eu quero chegar em algum lugar e essa contingência aqui, ela influencia aqui e influencia aqui. Beleza. Então, eu tenho aqueles estilos de liderança aqui, e aí eu tenho aqui contingência aqui em cima, são contingências dos subordinados, que é esse aqui. E aqui, nesse de baixo, eu tenho as contingências ambientais. Então, aqui na contingência dos subordinados, vamos trocar de cor para ficar um pouquinho mais animado o negócio aqui. Na contingência dos subordinados que eu tenho aqui, eu tenho a capacidade percebida, a experiência e o locus de controle. O que é a capacidade percebida? É a quantidade de capacidade que o cara acha que tem sobre o próprio trabalho dele. Quão expert ele é naquilo que aquilo que ele faz. A experiência é parecido com isso. A diferença da experiência é quanto ele tem de experiência naquilo que está sendo liderado. E o locus de controle é como ele percebe o controle que ele tem sobre aquilo que acontece com ele. Você lembra que eu não lembro que em algum momento a gente estava falando que tem pessoas que acham que tudo que acontece com elas é culpa de alguém, é culpa do externo, e tem outras pessoas que entendem que tudo que acontece com elas são resultados das suas próprias ações. Aparece, carinha, tá dando certo aí? Tá aparecendo verdinho? Sim? Tá. Então, isso é o locus de controle do subordinado. Isso, não falamos, né, Karina? Eu lembro disso. E aí, o que acontece? Isso também influencia na forma como você vai conseguir liderar esses caras. Então, aí eu tenho a contingência dos subordinados. Aí, aqui embaixo, eu tenho a contingência... Muda de cor, amigo. Calma aí. Calma aí que não é tão simples assim, né, gente? Vai amarela, então, que o vermelho, o azul não consigo pegar. Aí eu tenho aqui algumas contingências ambientais. E aí sim, é a estrutura da tarefa, quão organizada aquela tarefa é. Então, tipo, eu sei muito certinho o que precisa ser feito, eu sei os tempos e movimentos que eu tenho que fazer com relação a isso. Agora a louca aqui da Siri está me perguntando o que está acontecendo. Qual que é o sistema de autoridade formal que eu tenho ali na organização, né? Quem manda em quem, quão isso é muito organizado, tipo, esse é o chefe, esse manda, esse decide, esse nananã, e o grupo de trabalho primário, que é, qual que é o seu departamento? Quem trabalha com você? Como é que as pessoas reagem quando você está trabalhando com elas? Elas trabalham bem em equipe, não trabalham bem em equipe? Então, essa é a lógica, esse desenho aqui, ó, que não aparece aqui no slide, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho os tipos de liderança, mas eu tenho 2 situações contingenciais que eu tenho que considerar. As contingências dos subordinados aqui e a contingência ambiental aqui. E isso impacta no tipo de liderança e, obviamente, no final, no resultado. Tá bom? Então, isso é uma das coisas aqui que eu queria mostrar para vocês do desenho. Beleza. Então, agora, deixa eu ver aqui como é que eu... Abortar controle. Deve ser isso. Aí, agora, como é que eu limpo essa zona que eu fiz? É uma pergunta difícil aí para, né? Anotar deve ser, sei lá, limpar? Limpar todos os desenhos. Viu? Tá. Então, beleza. Caminho, meta, ok. Aí, a gente tem um outro tipo de teoria de decisão que é bem interessante para a gente falar quando a gente está pensando sobre liderança, né? Porque em algum motivo você vai ter que decidir algumas coisas. E aí, ele vai falar sobre a teoria da decisão normativa, que é assim,
quanto você pode dizer que os seus empregados ou os seus funcionários, os colaboradores, poderiam participar da decisão. Então, seria uma coisa assim, olha, pessoal, a gente precisa decidir algumas coisas. Aí o líder pode dizer, olha, nesse estilo de decisão eu posso contar e trazer todo mundo para decidir. Ou não, nessa decisão não dá para colocar todo mundo, que vai virar uma zona, não dá para ser democrático nessa decisão. E aí você conseguiria ter estilos de decisão diferentes para questões diferentes. Deixa eu ver se o quadrinho está aqui. Não, era o de antes que eu queria. Bom, aí assim, eu tenho basicamente 3 grandes grupos de decisão, mas aí na verdade são 5 formas diferentes dessa teoria de decisão. Aí, desses 5 estilos, eles estão agrupados de forma diferente. E aí deixa eu ver aqui porque que ele não tá bonito aqui, né? Pra gente ver bem bonito aqui o desenho delas aqui. Então, vamos pro desenho aqui, peraí. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver assim. Deixa eu ver aqui, talvez aqui, ó. Cadê o vídeo, filho? Ah, tá aqui, muito bem. Então, inverte o vídeo aqui. E aí teria que ser de lado, né? Nossa, vai ficar muito bom isso daqui, hein, gente? Espera aí. Pera. Tá aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui? Mais tarde, não quero ativar. Aqui, ó. Essa figura aqui que eu quero mostrar pra vocês. Ah, que bom, né, filho? Você podia inverter o treco, né, filho de Deus? Tipo, girar, né? Isso, gênio. Aí, tá. Então, é isso aqui, ó. Então, você tem são 5 estilos, né, de liderança, 3 formas de você pensar nisso, mas elas estão agrupadas em grupos. Tá escrito ali, tá vendo? A, tá escrito C e tá escrito G, né? Então, a ideia aqui, ó, é que você, desses 5 estilos aqui de liderança, você tem o bloco A, o bloco C e o bloco G, tá? Eu vou, sei lá, tirar uma foto disso aqui, não tem como tirar uma foto disso aqui. Eu vou dar um jeito disso aqui de vocês, de eu mandar isso aqui para vocês como uma foto, que eu acho que vai ficar mais fácil. Como é que eu deixo de ser importante aqui na tela? Vamos voltar aqui. Então, é assim, nessa ideia da teoria de normativa eu tenho condição de, ou não, de chamar o funcionário para fazer parte dessa decisão. Então, eu vou pensar na situação e olhando para essa situação, eu consigo dizer se o cara poderia participar mais ou não. Quando eu tenho o grupo A, é um grupo de autoridade. Então, assim, é o grupo que o cara fala assim, eu que decido, eu que sou o líder desse troço aqui, eu mesmo que resolvo e acabou. Do outro lado, é uma participação do grupo. Então, assim, você tem uma coisa extremamente democrática, dizendo assim, olha, a gente senta, a gente conversa, e a palavra final não é necessariamente minha, a gente em equipe vai resolver. E ali no meio são as colaborativas, que não são nem uma autoridade, mas também não são o grupo que decide. É assim, olha, o líder ainda é uma peça importante ali para a decisão, mas ela é uma decisão colaborativa. Eu consigo trazer os colaboradores para eles pensarem, participarem e dizerem aquilo que eles acham interessante ali para resolver, tá? Então, essa seria aí a ideia dessas 5 formas aí de tomada de decisão dentro da teoria de decisão normativa. Então, do lado de cá, que é uma coisa bem autoritária, é o líder que resolve o que ele vai fazer. Do lado de lá, ele aceita a opinião do grupo. E no meio do caminho, é um pouco dos dois, né? Uma coisa mais colaborativa, mas não é totalmente autoritária, mas também não é totalmente o grupo que vai resolver.
Então, era esse quadrinho aqui que eu queria que vocês vissem, que não tá ali no slide, que acho que ajuda vocês a entenderem como é que isso funciona. Beleza. Então, nessa ideia da teoria da decisão normativa eu consigo, dependendo da situação, entender o que eu deveria fazer. Se eu deveria tomar uma decisão super autoritária ou se eu deveria ser super democrático para resolver determinadas situações. E aí eu tranquei o meu computador aqui sem querer. E aí, mais do que isso, você tem algumas regras para melhorar a qualidade da decisão e para aumentar a aceitação dessa decisão. E aí, o que acontece? Você vai pegar esses estilos de decisão, né, que é super autoritário, super autocrático, ou esse estilo mais de grupo, e aí você vai tentar usar isso pensando assim, tá, eu preciso decidir determinada coisa. Eu deveria decidir eu mesmo, ser super autoritário, ou deveria jogar para o grupo para ver o que eles acham? Aí tem algumas ideias aqui, algumas que eles chamam de regras, para você pensar sobre como que deveria, qual liderança, qual estilo de decisão você deveria usar. Primeiro ali a regra da qualidade. Se a qualidade da decisão for importante, não usar o estilo autocrático, que é aquele da lateral ali em que o cara que decide. Ou daí chama a regra da informação do líder. Se a qualidade da decisão continuar sendo importante e o líder não tiver informação suficiente para tomar a decisão, ele não deveria também usar o estilo autocrático. Por quê? Porque isso vai impactar demais. Ele não sabe direito do negócio, então ele não pode ser autoritário e decidir sozinho. A informação do subordinado. Se a qualidade da decisão for importante, mas o subordinado não tiver informação sobre aquilo, você também não deveria usar a decisão em grupo. Por quê? Porque se os caras também não sabem, e aí você bota na mão deles para decidir determinada coisa, pode ser ruim para você ter esse tipo de situação. Deixa eu sair aqui, porque eu estou escutando no fundo aqui, deve estar dando eco aqui. A congruência da meta. Se a qualidade ainda da decisão for importante e as metas divergirem da meta da organização, não usar em grupo. Por quê? Porque aí você vai decidir no grupo e aí o grupo fala assim, não, então nós vamos fazer azul. Só que as regras e as metas da organização era fazer tudo amarelo. E aí você não pode deixar esse tipo de decisão na mão do grupo, porque aí o grupo vai dizer, não, mas a gente quer fazer azul. Eles falam, mas não vai dar pra fazer azul então. A gente perdeu esse tempo todo aqui para decidir que era azul, mas na verdade vai ser amarelo, porque a organização já tinha decidido que era amarelo. Então, a congruência da meta, dependendo do que você vai decidir, se você já tiver uma meta muito da organização definida, você não pode abrir espaço para negociação, porque aí, né, você sabe o que vai acontecer. A estrutura do problema. Se o líder não possui informação suficiente para tomar por conta própria e não tem um problema muito bem estruturado, você também não vai fazer uma decisão autoritária, uma decisão autocrática. Então, são algumas regras ali para melhorar o processo decisório. Tá. Aí eu tenho também algumas regras para aumentar a aceitação da decisão. O que é essa lógica da aceitação da decisão? Frequentemente, quando você decide alguma coisa, você vai ter que colocar isso para o povo e o povo vai ter que aceitar e executar isso de alguma forma. Dependendo de quanto você precisa que esses caras aceitem, você tem algumas regras aí que podem ser bem importantes para você pensar na hora de fazer a decisão. Então, a probabilidade de comprometimento. Se ela é importante que os subordinados aceitem, que os caras que você tomar a decisão aceitem isso, e se comprometam com a decisão, não usa o estilo autoritário, autocrático. Por quê? Porque daí é top-down, né? Você fala, cara, vai ser assim, cala a boca. Aí o cara falou, tá bom, não gostei, não vou fazer. Então, isso é uma coisa que você tem que considerar, né? Você não vai fazer uma decisão autoritária se você precisa que as pessoas todas aceitem de uma forma maior ou grandiosa aquilo que foi decidido. O conflito do subordinado. Deixa eu ver aqui, tem alguém antes falando. Isso, Top Goela Down. Gostei desse nome, Bruno. Eu vou começar a usar esse. Sabe que em sociologia a gente usa muito, né? O top down e o bottom up. Então, top down e bottom up. Mas o Top Goela Down tá muito top. Eu gostei desse nome aqui que eu vou começar a usar nos meus artigos. Vai fazer Top Goela Down. Adorei.
o conflito dos subordinados, né? Se assim, se eles precisam aceitar, e se tiver grupo que não aceita e grupo que aceita, você tem que cuidar com a forma que vai dar pau entre eles. Aí fecha as panelinhas lá, meu filho, é um negócio, fecha o tempo. Então ele está sugerindo o seguinte: não usar nem o autocrático nem o consultivo. O consultivo é aquele do meio, tá? Então lembra lá que no quadrinho eu tenho 2 autocráticos ou 2 autoritários, 2 consultivos e um do grupo. Então basicamente ele está dizendo, ó, se vai dar conflito entre eles, melhor vocês decidirem em grupo, porque daí não fica na mão de alguém assim, ah, mas foi o fulano que decidiu e a culpa é dele. Então, pode ser interessante usar daí de grupo nesse caso. E o requisito do comprometimento. Se você precisa que o povo, para ter uma implantação bem sucedida, né, que a decisão seja que as pessoas tomem posse daquilo, falam assim, não, realmente nós vamos fazer isso junto, melhor também ser em grupo, porque aí você tem mais pessoas decidindo sobre um negócio que fala assim, não, eu também concordo, então a gente vai fazer isso junto. Tá? Então essas regrinhas aí ajudam no processo decisório, que pode ser importante aí para vocês considerarem, tá? Tem aí um quadrinho que é bem bacaninha também sobre o processo decisório, que pode ser legal vocês darem uma olhada por curiosidade depois, que é na página 311, e ele vai mostrando aqui, assim, em amarelinho ali está o processo decisório, e ele vai mostrando as coisas que vão aparecendo no meio do caminho que você tem que considerar, falando, tá, qual que é o problema? As pessoas precisam aceitar em larga escala, não precisam. Seria importante o grupo participar ou não. Então, também é um exemplozinho ali do processo decisório que pode ser útil para vocês, tá? E alguns outros tipos de liderança aqui que a gente tem, tá? Então, a gente tem o que a gente está chamando aí de liderança visionária, e eu queria, deixa eu ver aqui, um pouquinho antes, ele fala sobre uma liderança estratégica, que ele até não está aqui, mas eu queria abordar isso. Por que ele não está? Eu não sei por que os slides às vezes está diferente do que está no livro. Eu gosto mais da proposta como o livro propõe isso daqui. Então é o seguinte, ele vai falar o seguinte, olha, quando eu tenho uma liderança e essa liderança é estratégica, eu estou pensando sempre nesse processo top goela down. Muito bom. Porque quando a liderança é estratégica, a gente já viu isso, essa estratégia, essa lógica de estratégia antes, né? Então, normalmente, quando você tem processos estratégicos da organização, você tem essa lógica da cúpula estratégica, que são os caras lá de cima que estão decidindo os rumos da organização, o que deve ser, o que não deve ser, etc. e tal. E aí, uma das coisas que o pessoal de liderança começou a discutir é assim, bom, se o cara lá de cima, ou o grupo lá de cima, que são os caras estratégicos, eles precisam exercer algum tipo de liderança sobre aqueles que são liderados, ok? Se eles precisam exercer algum tipo de liderança sobre aqueles que são liderados, isso deve ter alguma coisa a ver com um negócio que a gente vai chamar de liderança estratégica, que é você conectar com os colaboradores, com os subordinados e tal, numa proposta de dizer assim, olha, gente, a nossa estratégia é essa e nós estamos indo nessa linha de pensamento, nessa linha de objetivo. Se vocês lembrarem, quando eu falei de estratégia para vocês, eu falei, quando nós falamos de estratégia, nós estamos sempre falando de algum tipo de desempenho. Então, algum plano, alguma coisa para você desempenhar para futuro, né? A gente deu um panorama geral de estratégia, mas a gente sempre está pensando em alguém que é um estrategista, que envolve mais ou menos a organização para decidir as coisas e que ele vai decidir como é que vão alocar recursos, sejam recursos materiais, imateriais, sejam recursos humanos, finanças, etc. e tal, para chegar em algum desempenho. E aí eles falaram, olha, a gente começou a perceber que se você tem um líder que
que se conecta com as pessoas que trabalham na organização, você tem resultados melhores, porque todo mundo trabalha de uma forma mais conectada. Então, a ideia é que o líder estratégico, ele é um cara com algum tipo de visão. Por que visão? Porque essa lógica estratégica, né? Tipo, olha, nós estamos tentando chegar lá, então eu vislumbro um futuro e eu estou dizendo para vocês que o futuro é esse, estamos indo naquela direção. Então, eu quero mostrar para vocês qual que é esse planejamento para o futuro e quais são as metas que a gente tem para chegar lá. Então, essa liderança visionária tem muito a ver com essa lógica. E aí ele vai apresentar aqui alguns tipos de liderança que você tem nessa característica. E aí ele vai falar, por exemplo, da liderança carismática. E aí a liderança carismática, ele está muito relacionada com o carisma da pessoa. Então, sabe quando você olha para a pessoa e fala, nossa, que pessoa carismática? É muito isso. Então, ele é um líder que tem características muito pessoais, muito próprias, que são o seu próprio carisma e que as pessoas se envolvem com esse líder porque elas acreditam nele, porque elas acreditam nessa lógica assim da liderança dele. Então, um dos últimos líderes carismáticos que a gente viu aparecer muito na mídia era o Steve Jobs da Apple, né? Ele era um líder bastante carismático, então as pessoas vinculavam muito com ele, eles vinculavam com as ideias deles, vinculavam com a proposta de visão dele da organização. Então tinha uma coisa muito carismática nele enquanto pessoa. É óbvio que essa liderança carismática pode ser para o bem ou para o mal, né? Porque como é uma característica pessoal, em geral são pessoas assim que têm muita habilidade, né? Para você conseguir seguidores, para conseguir pessoas ali que vão se engajar com você. Então, aí nós temos aí as lideranças carismáticas positivas, assim como tivemos lideranças carismáticas que foram de alguma forma negativas. Por exemplo, o caso do Hitler com o nazismo. Então, ele era um líder extremamente carismático, né? As pessoas acreditavam nele, acreditavam na fala dele, acreditavam naquilo que ele via como um futuro para a Alemanha. Então, ele de fato era um líder carismático, sem sombra de dúvidas. Agora, o que é a discussão tá, mas e até onde isso de fato estava levando para algum lugar que era positivo, né? Então, tem essa discussão aí que o carisma ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E aí, a liderança transformacional seria muito assim uma lógica de que o cara que é o líder e que consegue ser um líder transformacional, ele é um cara que consegue fazer os colaboradores ou a equipe dele, etc., perceberem que existem coisas maiores do que os seus próprios interesses pessoais. Então, você transforma aquele agrupamento de pessoas em equipes. Você conseguiria, de alguma forma, ser um cara que consegue mostrar que existem interesses que podem ser maiores do que os interesses individuais, que podem ser uma coisa mais da coletividade, da empresa como um todo, etc. Então, seria esse aí o transformacional, né? E a transacional tem uma lógica de troca, que é meio que assim, você fez bonito, você ganha um negócio, você fez feio, eu te puno. Então é uma lógica assim de quase comportamental, né? De reforço positivo e reforço negativo. Você faz bem, eu te reforço positivamente. Você fez mal, eu te reforço negativamente. Então essa seria um tipo de liderança transacional. E aí, meus senhores, eu devo lhes dizer que a gente termina o problema da liderança, que era os líderes éticos e antiéticos. Notinha para frente aqui, bonito. Parece mãe? Quem parece mãe, ô Karina? A transacional? Não arrumou a cama, você não vai ter almoço hoje. Arrumou a cama, final de semana a gente vai comprar brigadeiro. É a transacional, né, Karina? Exato. Então, ali tem a liderança mãe, tem a liderança carismática e a transformacional, tá?
Então, segundo a Karina, nós temos a liderança mãe. E segundo o Bruno, nós temos o top Goela Down. Vamos combinar que essa aula é uma aula assim de criar conceitos e nomes novos para as coisas, né, gente? Então tá, então é isso aí, pronto. Fim de jogo para a liderança, certo? Alguma dúvida, gente, sobre liderança? Vou pausar a gravação, hein, antes. No? Everybody fine? Toda vez que eu falo everybody, eu lembro do Everybody Hates Chris. É bom esse seriado, gente. Eu adoro. É velho, mas eu acho bom. Muito bem. Então, resolvido o problema da liderança, tá? A gente teve semana passada e essa semana. Vou olhar para vocês, então, a questão das entregas. Vou montar uma tabelinha lá sobre as entregas e não entregas de vocês das atividades e a gente já deixa tudo bonitinho, tá? E o TDE façam de uma vez aí, gente, pra gente resolver esse troço de uma vez, tá bom? Então, deixa eu pausar aqui.